Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fábio. Eu estou em mais uma entrevista com professores de TCC e, na verdade, hoje é uma entrevista diferente, porque é com o professor doutor Ivan Cláudio Guedes. Quem já viu meus últimos vídeos sabe que estamos numa parceria, em um projeto, que nós vamos apresentar logo um curso sobre TCC. Não é só um curso, mas isso fica para depois. A ideia é a gente trazer nossa realidade, trazer cada área de conhecimento e suas metodologias, o que ele passa no dia a dia, né? Vocês conhecem o professor Ivan pelos vídeos, pelo aquele conteúdo já sacramentado e bastante visto, mas o que acontece com ele por trás das câmeras, né? Então, fica aí, vamos começar lá. Então, bom, vou falar um bom dia, boa tarde, boa noite, professor Ivan. Então, vamos fazer umas perguntas do que nós passamos aí no dia a dia. Se apresenta, fala a sua área de atuação. Bom, vamos lá. Então, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes. Minha formação básica, tá? Minha licenciatura em Geografia, licenciatura em Pedagogia. Minha vida acadêmica foi especialização na Gestão Ambiental, mestrado em Geociências, doutorado em Geologia. Hoje eu trabalho desde 2001 na educação básica. Comecei como professor eventual na rede pública de São Paulo, com um ensino fundamental 2 e médio. Dei aula em cursinho, dei aula em colégio particular, dei aula em preparatório para vestibulinho, para vestibular também. Comecei a dar aula no ensino superior em 2008, no curso de pedagogia. E até hoje estou no curso de pedagogia, não na faculdade, mas a gente vai passando, né, por várias escolas. E hoje eu estou na faculdade Progresso aqui em Guarulhos, no curso de licenciatura em pedagogia e no curso de pós-graduação em psicopedagogia. Legal. Antes de começar a falar de TCC, eu quero perguntar uma coisa que, foi muito legal ao meu ver, porque eu me encontrei na nossa conversa, como começou o canal dele, começou bem antes do meu, mas os motivos foram parecidos. E por que ele montou um canal no YouTube? Então vou começar por essa pergunta, porque eu achei sensacional no dia que nós conversamos. Eu falei, putz, igualzinho. Então, por que você montou o canal no YouTube? Legal, hoje tá grande, você fala sobre vários assuntos, mas na hora que você me falou, por que vou fazer um canal no YouTube? Então, vamos lá. Quando eu dava aula na minha primeira faculdade, isso depois de 2008, eu comecei a orientar TCC, e a orientação de TCC lá era assim. Você tem uma sala, nessa sala tem 40 alunos, então você tem 40, 30 TCCs para orientar de uma vez. E eu queria discutir metodologia, eu queria discutir conteúdo, eu queria discutir hipótese, eu queria discutir a orientação do TCC. E eu perdia muito tempo com um aluno que sentava do meu lado e falava assim, me ensina a colocar numeração no Word, me ensina a colocar sumário, me ensina a colocar... E aí eu perdia muito tempo porque, com toda a paciência do mundo, eu chegava e falava, você clica aqui, aperta aqui, vai ali, entendeu? Ah, entendi. Aí a pessoa chegava em casa, dava branco, não sabia como fazer. Aí voltava na semana seguinte, eu tentei, mas não consegui, não deu certo. Eu fui lá, cliquei do jeitinho que o senhor falou, mas não deu certo. E aí perdia tempo de novo. Imagina, né, aquela fila de orientação, porque as pessoas chegavam e elas iam marcando o nome. Então eu ia atendendo conforme hora de chegada. Parecia um posto de saúde, né? Aquela fila. E para eu acho que eu sei o que é isso, mas eu acho. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, não, cara, não é possível. E naquela época, 2008, não era igual hoje, que tudo se resolve pelo YouTube. E eu entrei no YouTube e eu comecei a ver alguns vídeos, mas eu não gostei. Tá? Eu não gostei, eu queria algo que atendesse a necessidade dos meus alunos, tá? E não o que tinha lá. E aí eu, na meia boca, comecei a pesquisar como é que grava a captura de tela, mas como é que eu faço? Eu tenho que posicionar a câmera no notebook para ela gravar a tela, não sabia o que era captura de tela, aí eu fui estudar e aí eu achei, é isso. E eu gravei. É o meu primeiro vídeo, que é como inserir números de páginas no Word sem considerar os elementos pré-textuais do TCC. E aí eu lancei.
né? Então o aluno chegava, você quer saber como é que faz? Então você vai chegar em casa, você vai acessar lá o meu canal e você vai ver o vídeo passo a passo e você vai fazer. E aí as pessoas começaram a fazer. As pessoas começaram a fazer, só que isso não serviu só para os meus alunos. Isso também começou a servir para muitas outras pessoas. E eu comecei a receber comentário. Ah, mas como é que faz lista de figura? Ah, mas como é que faz a capa? Ah, mas como é que faz o sumário? Ah, mas como é que faz... E aí, nesse de como é que faz, eu comecei a fazer, porque eram os mesmos problemas dos meus alunos. Né? E aí, comecei a lançar isso no YouTube, e aí depois de um tempo que eu fui descobrir, olha, YouTube também pode ser um meio de trabalho, que hoje eu encaro como um trabalho. Né? Um trabalho. Posso não ter carteira assinada com a Google, infelizmente, estamos abertos a propostas, mas é um trabalho. E acabou explodindo, acabou virando o que virou aí com quase 85 mil, né, hoje. Hoje, né, porque se você for ver, assistir esse vídeo daqui a um tempo no canal, esse número já vai... Você assistir em dezembro, por exemplo, já provavelmente vai estar com um pouquinho mais de 100. É isso aí. Como eu falei que é engraçado, um comentário, o meu primeiro vídeo foi como colocar número de páginas, capa, em um mesmo arquivo. Então assim, eu tenho a capa, um arquivo só, tendo a capa, sumário e o número de páginas, ou seja, umas quebras. É técnica dentro do Word. Esse foi exatamente o meu primeiro vídeo que... 7 anos depois, praticamente depois dele, eu já sabia um pouquinho sobre captura de tela e eu fiz. E eu tinha um canal que literalmente até pouco tempo eu só mostrava para os meus alunos, que eu seguia um outro caminho. Mas eu achei muito engraçado que exatamente o primeiro vídeo foi o mesmo, porque durante a orientação, e aí esse é um recado legal, o orientador às vezes tem muitas pessoas para atender e essa parte às vezes mais técnica não dá tempo de resolver. Eu gosto de discutir o seu trabalho mesmo, o seu processo de criação e de que fase você está no trabalho. Mas pensar em parte burocrática ou ferramental ali é perder tempo quando você tem uma fila de 8 ou 10 alunos para orientar, né? Por falar nisso, eu vou fazer uma pergunta. Você já fez vídeo de tudo, você trouxe os maiores problemas, mas pensando em metodologia da pesquisa, qual a maior dificuldade dos alunos quando eles chegam lá no TCC1, né? Imaginando, eu sei que o seu modelo de TCC é TCC 1 e 2, ou monografia 1 e 2, em que o primeiro é o projeto. Então, quando eles chegam de cara no 1, que normalmente no último ano, eles já chegam ali para tem que fazer o TCC desesperado. E qual o maior problema que eles enfrentam nessa relação com a orientação? Eu acho que o campeão de audiência, o que dá mais trabalho é a escolha do tema. Eu acho que para eles, escolher um tema é algo assim surreal. Porque depois que você escolhe lá o grande tema, você precisa ir afunilando até chegar no problema da pesquisa, né? E aí entender o que é um problema de pesquisa é o vice-campeão de audiência. Então a gente começa assim, por exemplo, um comentário que eu recebi ontem no canal. Professor, estou fazendo licenciatura em matemática e gostaria que você me desse um tema. Vamos lá, né? Então, primeiro, você está fazendo licenciatura em matemática. Ok, o que já não é, né, da minha área, mas está valendo, a gente vai chegar lá. Segundo, me dá um tema, imagina o tamanho da área da matemática para eu virar para o cara e falar um tema. Fala, não, então vamos falar sobre o ensino de logaritmo. Aí o aluno, né, vira para mim e diz, mas eu não gosto de logaritmo. Eu falo, então é isso, a gente precisa começar a escolher um tema. O melhor tema para o aluno não é o meu melhor tema, é o melhor tema para o aluno. É um tema que o aluno goste, porque ele vai pesquisar, ele vai gastar energia, ele vai gastar tempo, ele muitas vezes vai gastar dinheiro, porque ele vai precisar comprar uma obra, ele vai precisar comprar um livro, vai precisar pedir emprestado, ir até a biblioteca, ou enfim. Imagina fazer isso com um tema que você não goste. Então, escolher um bom tema não depende do que eu acho legal. Depois que eu falo isso para ele, aí o aluno vira para mim e diz, tá, então na sua opinião qual seria um bom tema? Seria um bom tema um tema que eu gosto.
né? E o que eu gosto? Vamos discutir políticas educacionais. Aí a pessoa já torce o nariz. Por quê? Porque é a minha preferência de tema, não é a preferência de tema do aluno. Então o aluno tem que ir em busca de um tema que ele se sinta confortável para gastar tempo, gastar energia e poder pesquisar sobre aquilo. Quando você achar o seu grande tema, aí a gente aplica método. Né? A gente vai lá com o método e começa a funilar, mesmo que eu não entenda daquele tema. Então, por que eu consigo orientar? Porque eu sei método. Eu sei sair de um grande tema e chegar num problema. Isso vale para medicina, isso vale para... Né? O tema não importa. O que importa é você ser bem conduzido para você fechar no método e aí achar o seu problema para pesquisar. Eu vou levantar uma outra questão, porque por acaso eu te conheci por conta do que eu vou falar agora. No seu caso, acontece de muitos alunos virem com um tema que é um tema em pauta no momento, que está vindo mais do senso comum, porque eu conheci, lembra, pensamento dedutivo, indutivo, então ele vem do senso comum, mas sem referencial teórico nenhum, ou ele, na sua área ele já vem com algum referencial teórico e eles vêm procurar o tema a partir já de algum conhecimento acadêmico? Não, infelizmente a maioria chega muito cru, né, nessa questão de se apropriar da bibliografia. A maioria chega muito cru e aí você tem lá um mega tema, né, tipo, eu quero falar sobre a criação do universo, né, Deus e sua obra, eu quero trazer ali. Mas não tem embasamento teórico. Então, quando a pessoa não tem embasamento teórico, fica mais difícil para você conduzir na delimitação do tema. Porque eu preciso que a pessoa entenda o que ela está pesquisando. Então, na segunda, na terceira pergunta que eu faço para delimitar o tema, a pessoa já já recua. Fala, não, mas eu não li isso, eu não estudei isso. Então a gente precisa gastar mais energia para estudar. Né? Quando eu vou delimitar um tema, quando eu vou achar um problema, quanto mais conhecimento eu tiver sobre aquele assunto, mais fácil é para eu poder achar os caminhos para delimitar um problema, delimitar um tema. Muito bom. Tem agora a parte técnica, característica dos nossos alunos, universidade particular, tal, eles com pouco tempo. E é comum eles... Porque quando a gente vai falar sobre TCC, é legal o aluno falar que não tem tempo, ele vem pouco e acontece de eles virem na última hora. Pô, eu pensei que você ia fazer uma pergunta difícil, cara. É complicado, eu me coloco muito na situação dos meus alunos, porque a minha vida foi assim, né? Eu venho de um ensino médio... da minha educação básica pública e venho de uma família humilde, né? Que, assim, a gente sempre andou na linha contando os centavos e aí quando eu fui para a faculdade eu precisava trabalhar. Então eu trabalhava durante o dia, ia para a faculdade à noite e aí eu vivi o que os meus alunos vivem, eu vivi. Tanto é que eu brinco com eles, né? É para ter dó? Porque posso ser grosseiro ou não, mas enfim. Por que eu brinco falando é para ter dó? Porque eu passei por tudo isso. Então quando o aluno vira para mim e fala eu só tenho um fim de semana para estudar, eu digo que bom que você tem um fim de semana para estudar, porque na sua época eu era pago para ir assar churrasco na casa dos outros para poder ganhar ali 30, 40 reais que se ganhava naquela época. E eu sabia, e eu lembro até hoje, o valor da minha mensalidade era de R$296, isso em 2001. O meu salário mensal era 350. A mensalidade mais o busão para chegar na faculdade já dava além do meu salário. E eu ainda tinha só tudo, né? Alimentação, roupa, material de faculdade. Eu até tenho minha pasta aqui de meu calhamaço de Xerox. Você chegava lá no Xerox e você passava, você dividia, você pedia já para o professor, tudo que você precisar de Xerox já dá de uma vez só.
porque a gente vai e financia. Cara, a gente financiava no cheque a Xerox. E aí você saía de lá com apostilas imensas. Muitas não dava para ler, né? Mas você pelo menos comprava para mostrar para o professor. Ó, a gente comprou tal. E aí você lia quando dava. E muitas vezes quando eu ia trabalhar, fazer esse bico no fim de semana, que se eu não fizesse esse bico eu não conseguia viver, né? Eu levava as minhas Xerox para ler. No trabalho, lá no meio do churrasco. Você está fazendo churrasco, tal, né, deixou tudo organizado. Ah, falta meia hora para começar o evento. Cara, essa meia hora, né, eu tocava bateria. Isso os meus alunos sabem, os meus alunos presenciais sabem. Mas eu tocava bateria num grupo de samba e... vai vendo. Eu tocava bateria num grupo de samba e a gente trabalhava na Gaviões da Fiel. Então, toda quinta, sexta e sábado, a gente tocava na Gaviões. Eu saía da faculdade, pegava a moto e ia para Gaviões. Chegava na Gaviões, arrumava os aparelhos, fazia o teste de som e tal. Aí, qual que era o esquema? Entrava o ensaio de escola de samba, tinha um intervalo, nós tocávamos, aí voltava a escola de samba, que ia até madrugada. Nesse período que a escola de samba estava fazendo um ensaio e a gente estava de bobeira no camarim, eu estava estudando. Pode perguntar para qualquer um dos meninos lá do grupo, que o grupo existe até hoje, ó Jabá, se chama Samba Diferente, digita aí no YouTube. Os meninos ficavam lá tocando, estudando a parte deles de música, e eu ficava com as minhas apostilas. Então era o tempo que eu tinha. Então os problemas que os meus alunos presenciais e a maioria dos meus alunos no YouTube enfrentam, que é o de trabalhar e estudar, também aconteceu comigo. Mas isso não significa que, por outro lado, eu vire e diga: ah, não precisa ler o livro, não. Lê o resuminho. Não dá, não, a gente não pode passar a mão na cabeça de aluno. Por quê? Porque é pro bem dele. Então, sim, precisa estudar, sim, precisa fazer fichamento, sim, precisa fazer resenha, sim, precisa fazer resumo esquemático, precisa fazer o TCC, né? Porque é para o crescimento profissional do indivíduo, não é só pelo diploma. O diploma pelo diploma não vai valer de muita coisa, a gente já sabe disso. Inclusive o TCC, se ele sabe escolher, a única coisa no curso que ele pode ser diferente dos outros mesmo é o TCC, que ele coloca a mão na massa, né? É o que ele... E tem uma coisa interessante, eu já tenho várias experiências para contar em relação a isso, que é uma dica que eu dou na escolha do tema do TCC. Eu viro e eu pergunto: o que você quer ser quando crescer? Por que disso? Porque eu já tive inúmeros casos de alunas que queriam virar... não, eu quero um tema fácil, então eu vou fazer um TCC sobre jargão da pedagogia, tá? A importância do brincar na educação infantil. Eu quero morrer com esse tema. Meus alunos presenciais sabem disso. Que é o tema mais... Eu tô vendo... o tema mais batido da pedagogia, a importância do brincar na educação infantil. Tá bom. E aí eu viro e pergunto: qual é o seu objetivo profissional? A pessoa vira e fala: eu quero ser diretora de escola. Eu tenho o sonho de ser diretora de escola. Então vamos fazer um TCC sobre gestão escolar? Vamos começar a estudar sobre gestão escolar? E aí é interessante porque, como essa história, né, ela é longa, ela já vem de uma outra data, hoje eu tenho essas alunas, ou essa aluna mais especificamente que me vem na memória, que é a diretora de escola. E que ela vira para mim e diz: cara, tudo aquilo que eu usei para fazer meu TCC na bibliografia foi o que caiu no concurso. Então ela precisou estudar muito menos. E, pô, eu sinto um orgulho disso. Cara, isso para mim é impagável. Eu sinto um orgulho. Uma outra aluna também, desempregada, muito esforçada, ela fez um TCC sobre a questão da avaliação na alfabetização. E ela dizia: eu quero ser professora alfabetizadora, eu quero me especializar em alfabetização. E aí, mesma coisa, então vamos fazer um TCC na área da alfabetização. E ali ela fez, e foi um dos melhores TCCs que nós tivemos na faculdade. Convidamos, inclusive, ela para apresentar o trabalho dela no congresso, ela apresentou e isso virou currículo para ela.
quando ela se formou, ela já saiu especialista teórica, né, em alfabetização. E ela estava desempregada e ela achou um emprego num colégio que precisava justamente de uma professora alfabetizadora. E eles não estavam conseguindo encontrar. E ela chegou lá com o TCC e apresentando o congresso. A dona da escola fez dar uma palestra para os professores sobre o TCC dela, que é sobre a alfabetização, e ela foi contratada. Sensacional. Pô, o TCC é uma coisa muito importante. Você trouxe o TCC para a sua realidade. Claro, aproximar da sua realidade. Seja ela... se você está naquele curso, alguma coisa você gosta, se identifique e pense em atuar. Se você escolher algo próximo disso, algum prazer você terá em estudar. E aí, não sou conhecido também como um professor mais bonzinho de TCC. Eu vim das artes marciais e literalmente eu aprendi apanhando. Não é que eu bater, eu falo assim, a universidade ela já dá aquele limite de 6 a 10. Então se eu te der um 6, quer dizer que você estudou, está aprovado, mas podia melhorar muito. Então, imagina que você começa o semestre estudando com 10. Tudo que você deixa de fazer para o seu trabalho, essa nota vai diminuindo. Claro. E tem um critério ali para falar assim, você não precisa saber tudo. Não precisa ser... você não está fazendo um doutorado. Não, um TCC. Né? Não vira prêmio, não é prêmio Nobel. Não, um TCC. Então, por si só, a gente já entende que tem algumas situações. Até eu fiz uma entrevista, agora não sei se ela sairá antes dessa ou depois. A gente estava discutindo quantidade de referências. Depende da área, 10 boas referências de um bom texto que já referenciou outros bons textos, talvez você consiga fazer um bom TCC. Então, não necessariamente o número de referências é o ponto-chave, mas você consegue fazer alguma coisa. Nota 10? Talvez não, mas o suficiente para fazer um bom trabalho, porque não é só o número de referências, mas a qualidade dessas referências que você seleciona, né? Eu acho que isso também acontece com vocês, né? Sim, sim. E uma coisa interessante, eu já vi alguns lugares colocando do tipo, não, tem que ter 10 referências. E aí ou então tem que ter 20 referências. E aí o aluno sai escrevendo qualquer groselha só para cumprir com aquela quantidade de referências. Então eu digo que não existe um mínimo, mas também não existe um máximo. Existe uma quantidade aceitável para que você possa apresentar o seu trabalho. Né? Ora, qual é o tempo que você tem? Você tem 1 ano, então você vai usar quantos livros? Quantos livros você consegue esmiuçar em 1 ano para poder apresentar? 5 livros? 3 livros? Que sejam livros bons, que sejam referências boas. E aí? Bom, e aí eu posso contextualizar com alguma prática. Então se eu pego, sei lá, um clássico da avaliação da pedagogia, que é aquele livro, hoje não está aqui, que é um livro do Cipriano Lucchesi, que tem 500 e poucas páginas sobre avaliação. Você não vai ler aquilo ali inteiro. Não para o TCC. Recomendo que leia, que é um baita livro. Né? Mas você vai direto nos pontos que vai te interessar. Mas ali você tem uma concepção teórica geral. O que você faz? Você puxa artigo. Você puxa o artigo porque ele mostra uma prática. Então você tem a base teórica nos livros e vai contextualizar com artigos. Eu acho muito válida essa prática. Você vai no Google Acadêmico, você vai nas plataformas, baixa o artigo que ele está mostrando uma prática e você constrói um capítulo apresentando as práticas alheias. Né? E aí você cumpre lá com a quantidade de referências, se for o caso. Eu não imponho uma quantidade de referência, mas eu sei que tem instituição que impõe. Eu entendo que tem um mínimo para você começar a trabalhar, mas não tem limite. Não tem limite. Essa pergunta é interessante. O que você acha o TCC para você? Quando a gente observa na internet as questões dos alunos, os alunos observam o TCC, quando a gente fala da metodologia da pesquisa, eles ficam amarrados num TCC chamado de revisão bibliográfica. Você consegue escapar disso? Você sai disso? O que você fala sobre isso? Porque eu também tento fugir um pouquinho em alguns momentos, quando ele me dá a oportunidade de ir para campo, para alguma situação. Quando a gente vai para a internet, os alunos têm um problema, objetivo, montagem do projeto, não tem jeito. Mas
em metodologia nas licenciaturas, o que vocês fazem? Se algum aluno viesse para você agora e falasse assim, putz, eu quero fazer, mas vou ter que ler muito, eu queria fazer algo mais relevante, aí trocar um método seria uma maneira. E aí, qual é a sua opinião em relação a isso? Vamos lá. Primeiro, vamos definir uma coisa aqui. A ABNT, ela coloca a monografia, o trabalho de conclusão de curso na graduação como revisão bibliográfica. Então, o aluno ele deve demonstrar no final do curso competência na sua área para dissertar sobre um tema. E essa dissertação se dá a partir da compilação de diferentes autores, etc, etc. Feito isso, ele cumpriu os requisitos mínimos do TCC. É o mínimo. Tá? O mínimo é que o cabra saia da faculdade sabendo ler e escrever. E ele vai demonstrar isso através do TCC. Só que o TCC de revisão bibliográfica, cara, a gente está em 2019. Olha a quantidade de informação e a quantidade de acesso à informação que nós temos. Olha o tipo de profissional que o mercado exige hoje. Então, será que só saber ler e escrever é o que o mercado precisa? Então, eu penso muito nisso. Porque o TCC de revisão bibliográfica, ok, ele existe, ele é aceito, é fundamentado pela ABNT, fechou. Você não é obrigado a aplicar uma entrevista, você não é obrigado a fazer estudo de caso, você não é obrigado a isso. Mas o que você quer enquanto profissional? É o que a gente acabou de falar. Os 2 exemplos que eu dei lá das minhas queridas, que uma é diretora de escola e a outra está seguindo o rumo dela como alfabetizadora e que estava desempregada. Será que ela tivesse feito a importância do lúdico na educação infantil, ela teria conseguido chegar onde ela chegou? Tem muito lúdico para vocês também. Não, estou brincando, é uma piada. Então, né? Agora, tem uma coisa interessante, que é uma discussão que eu tenho com os meus alunos na faculdade. Você pode fazer um TCC sobre a importância do brincar na educação infantil. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas dá um passo além. Tá? Então, constrói a sua argumentação, né, sobre essa questão do brincar na educação infantil, e pelo amor de Deus, não a importância do brincar. Né? Tira essa palavra, importância. Né? Enfim, outro dia a gente discute sobre isso. Mas você faz um TCC sobre o brincar na educação infantil e dá um além. Que além? Mostra um estudo de caso. Você não fez estágio na educação infantil? Você não fez estágio, conversou com a professora, não teve que fazer relatório de estágio, não teve que ver as crianças brincando, não teve que pegar lá as fichas de avaliação das crianças para ver o desenvolvimento psicomotor das crianças, cognitivo, afetivo, né? Você não teve que pegar essa teoria e ver ela em prática? Então agora analisa a prática. Analisa o seu estágio. Então você não fica naquela discussão, a importância do brincar pelo brincar, porque é importante para a importância do que é importante. Né? Você mostra algo prático, então você vai para um estudo de caso. Eu estou perguntando isso, nem toda a faculdade ou universidade abre esse precedente. Mas os alunos às vezes não leem os manuais e às vezes o próprio manual da instituição do TCC é um trabalho de conclusão de curso que é um pouquinho diferente de monografia. Quando eu falo de monografia, eu estou pensando muito mais nessa revisão de literatura, no trabalho bibliográfico. Mas o TCC, e aí você vai perceber, talvez na sua instituição, e aí eu sei da minha, ele sabe da dele, e os alunos têm que se interessar em saber qual as possíveis modalidades. Um relatório de estágio com fundamentação teórica, muitas universidades entendem como um belo trabalho de conclusão de curso. E você vai sofrer bem menos, né? Sofrer bem menos do que vou fazer revisão de literatura, né? Olha a relevância, você vai pegar algo que você vivenciou e trazer um suporte teórico para aquilo, né? Sim. E ainda vou além. Se aceitar na modalidade artigo, você ainda consegue publicar e melhorar o teu currículo. Então, ou seja, você matou o estágio, você matou o TCC e ainda saiu com uma publicação. Uma publicação. Cara, isso tem um peso enorme quando você chega num lugar para apresentar o teu currículo. Principalmente na área das pedagogias, nas licenciaturas, isso é de grande valia. Eu acho que, para fechar, a ideia é não ter entrevistas tão longas, e a gente podia falar de pós. Acho que teremos tempo para falar sobre isso também. Agora sim, agora a gente vai ter tempo à vontade para debater sobre isso. Mas
Eu tenho uma parte de metodologia da pesquisa que eu percebo que os professores esquecem, e ao meu ver ela é fundamental para responder a problemática e os objetivos, que é construção de hipótese. E em muitos locais, e mesmo visualizando situações na internet, poucos falam, ó, por que criar hipótese, qual a importância, parece, juro mesmo, principalmente por conta da moda, mesmo da universidade, de fazer o TCC em formato de artigo, como no formato de artigo é suprimido, a hipótese sai, mas ela não sai porque ela não deve existir, ela sai na redação. Mas tem dois tipos de situação de hipótese: a hipótese enquanto fenômeno para construir o seu trabalho, e a hipótese colocadinha ali no trabalho da BMNT. E eu estou perguntando mais qual a importância da primeira, porque colocar ou não, na verdade, é um detalhe ali, né? Muita gente tem dificuldade em pensar sobre hipótese. Tá? E a gente poderia ficar horas aqui debatendo sobre isso. Mas sabe aonde eu vou buscar esse problema da hipótese? É na infância. Porque a infância é um período... Desculpa se eu começar a viajar, tá? Mas é assim. A infância é um período em que tudo é hipótese. Tudo que rodeia o mundo da criança ali é hipótese e é experimento. Então, será que... Por que acontece aquilo? E se eu fizer assim? E se eu fizer do outro jeito? E aí a criança vai experimentando e ela elabora a hipótese. Da onde vem a chuva? Da onde vem o trovão? Né? Para onde que minha mãe vai? O que aconteceu? E é engraçado que ao longo da vida a gente vai sendo podado a não levantar hipóteses. Então a gente não tem liberdade intelectual para ficar levantando hipóteses sobre as coisas. E depois de adulto, isso vai trazer um grande problema para a gente, porque a gente vai aceitar, né? É porque é assim, é porque Deus quis, é porque está no livro, é porque o seu pai mandou, é porque o seu chefe mandou. Então, o nosso pensamento hipotético, ele é podado. E aí chega na faculdade, na graduação, com todos esses problemas ao longo da vida, e chega o doido lá do professor de metodologia de pesquisa e quer que o cara comece a levantar hipóteses, sendo que ao longo da vida dele ele foi podado. Então é difícil, não é fácil. Ninguém, acho que nenhum de nós aqui chegou, né, acordou, nasceu, enfim, e levanta as hipóteses de um dia para o outro. Para isso tem o pensamento metodológico, tem o controle de variáveis, aí entra na parte da metodologia. Mas o maior problema ao levantar a hipótese é que a gente pensa que o que a gente está fazendo na faculdade naquele momento se restringe ao mundo da faculdade e esquece de relacionar isso com a nossa vida. E se eu tenho um pensamento crítico, se eu tenho o levantamento de hipóteses e de testar métodos e técnicas ao longo da minha vida, levantar hipótese para o TCC vai ser a parte mais fácil do mundo. Agora, se eu sou esse cara que foi podado, que aceita tudo, né, que tem essa vida toda bonitinha, quadradinha, sem questionar, ele vai ter dificuldade para levantar hipótese. Então, é um problema pedagógico muito grande que muita gente desconsidera. Muita gente pega lá o livro do Descartes, né, sobre o método científico e dá para o cara ler na graduação. Cara, isso é loucura! Isso é loucura. Você pega uma vida, você pega um aluno que vem do ensino médio que a gente conhece, que trabalha durante o dia, que estuda à noite, que tem uma leitura muito fraca, que tem todas esses problemas que eu vivenciei. Me dá Descartes para ler no meu primeiro semestre de graduação para ver o que eu faço com ele. Vai surtar. Vai surtar. A gente não vai entender, cara. A gente não vai entender. Então isso é uma construção ao longo de uma vida. Por isso que a gente tem que ir melhorando progressivamente. Eu fui ler Descartes no mestrado. E tomando porrada. Não vai achando que eu li e entendi de primeiro o que o cara queria falar. Não, tem situações complexas que você... cada área tem a sua, mas cada área tem a sua, mas é isso aí, tem a sua especificidade. Eu acho que foi muito bom, muito produtivo. A ideia mesmo dessas entrevistas é falar sobre a área, então a área das licenciaturas. Eu acho que, de certa forma, foi contemplada
uma ou outra modifica um pouco mais a cara geral de um curso de licenciatura, é nessa direção. E eu queria agradecer ao professor Ivan, com certeza ele aparecerá aqui mais no meu canal. Na verdade, trechos desse vídeo provavelmente vão para o canal dele também. A ideia é essa, é ter conteúdo de valor continuamente, independente do que nós realizarmos no sentido de sobrevivência, curso e tudo mais. O nosso papel, acho que no YouTube, nosso legado é trazer conteúdo de valor, de verdade, tá bom? Eu queria agradecer de novo, professor. Eu vou, para fechar com essas mudanças, principalmente para mim, aqui no final e lá no começo do vídeo eu deixarei aqui embaixo os canais de YouTube vinculados a gente e as redes sociais principais, Instagram, e tanto na descrição do vídeo quanto aí vocês devem estar vendo na tela pingando as nossas redes sociais, tá bom? Gostaria de finalizar? Bom, cara, eu só tenho a agradecer. Eu não estou acostumado com esse modelo de entrevista, né? Que para mim é diferente. Estou acostumado com aula. Quem acompanha meu canal sabe disso, que é aula. Já tive um programa de rádio, mas não tinha câmera. Depois a gente começou a fazer. Descobri isso. Mas assim, para mim é sensacional. Eu adoro falar de metodologia de pesquisa, eu adoro falar de ciência, eu adoro falar de TCC, adoro falar de educação, adoro falar de política, eu adoro debater sobre esses assuntos, compartilhar ideias, experiências, e esse lance de fazer essas gravações, de conversar mais livremente, sem um roteiro, sem um teleprompter, sem um... cara, isso é sensacional. Isso é muito bom. A ideia é essa. E eu curto mesmo. E tô aqui, cara. Quando quiser, vamos fazer uma live? Vamos, a gente faz uma live aí. Vamos gravar uma entrevista? Vamos fazer churrasco? Vamos fazer churrasco. Churrasco é bom também. Legal. Valeu, Fabio. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Deixa like, se inscreve no canal e pau no gato.